Então, boa noite, galera. E aí a gente vai... Bom, vamos seguir nos estudos, né? Vamos seguir nas práticas. O que é que acontece? A gente está estudando os 4 pensamentos que transformam a mente, que nada mais são do que os ensinamentos fundamentais, né? Os ensinamentos fundamentais do budismo, né? São ensinamentos que vão nos ajudar a gente a preparar a mente para sentar e meditar com mais profundidade. Então, eu tenho trazido essa fala dessa forma para ajudar a gente a entender, olha, por que que se fala tanto nesses 4 pensamentos que transformam a mente e, ao mesmo tempo, se fala tanto em meditação? É que uma coisa não anula a outra, tá? Uma coisa ajuda a outra a ser, como é que eu posso dizer? Como se fosse um fermento que a gente coloca na prática, que aquilo vai nos ajudar a gente a seguir praticando. Então, se a gente não olha com cuidado os 4 pensamentos que transformam a mente, a prática ela acaba se tornando um fardo, tá? Acaba se tornando um peso. A pessoa fica com a sensação tipo, não sei o que está acontecendo que eu não estou conseguindo avançar. Então, é crucial a gente olhar esses 4 pensamentos. Dentro desses 4 pensamentos, a forma como a gente está vendo é assim: a vida humana preciosa e a impermanência, elas nos direcionam para a gente viver e entender por que que a gente acorda de manhã, entende? A gente acorda de manhã para poder servir, para poder oferecer, para poder lembrar que a nossa... É muito curto, galera. Se por acaso a gente chegar a 100 anos, isso é muito, né? 100 anos, assim. Então, estalou o dedo, já foi. Hoje mesmo eu estava, antes de vir para cá, já estava olhando, já está surgindo uns cabelos brancos por aqui, né? Eu disse, deve ser o pessoal das quartas-feiras do Cyber Recife que está me aferreando e está surgindo cabelo branco. Não é, ou seja, rápido, entende? Então, se a gente não contempla os 4 pensamentos, é muito fácil as energias de hábito voltarem com muita intensidade, né? E tudo que a gente quer é fazer o quê? É a gente aprender a lidar com essas circunstâncias, né? Lidar com esse conflito que às vezes aparece em nós e a gente não sabe dizer muito bem de onde é que vem isso, né? Então, o que é que acontece? Vamos lá. A gente está estudando a impermanência. Então, esse item da impermanência, ele é crucial. Porque, basicamente, se a gente olhar com cuidado, o que é que a pandemia tem a nos ensinar? Essa é uma boa coisa, né? Eu posso tomar as coisas como uma adversidade? Posso. Mas eu também posso tomar as coisas como algo, a, como alguma coisa que eu não estava vendo e agora eu posso ver com mais profundidade. Por exemplo, o que é que a pandemia vem nos ensinar? A pandemia vem nos ensinar a impermanência, na verdade. Se a gente olhar com cuidado. Ou seja, o tempo todo a impermanência está aí. Por exemplo, eu posso ir aqui do lado, atravessar aqui a avenida para ir no supermercado, e no meio disso eu estou distraído, porque eu estou pensando em como ajeitar a bicicleta e tal, etc. Daqui a pouco sofro um acidente. Ou seja, a impermanência não é algo catastrófico. Às vezes a gente tem essa coisa, né? Não, os budistas eles são pessimistas, ficam falando de impermanência o tempo todo. Não, pessoal, não. A impermanência é algo tão real quanto a gravidade. Alguém duvida que se eu jogar meu celular daqui de cima, ele cai? Ó, eu vou soltar. Então isso é prático, né? Então, quando os mestres e a linhagem de sabedoria vem tocar esse ponto da impermanência, eles não estão querendo nos assustar. Pelo contrário, eles estão querendo mostrar que, por exemplo, quando a gente contempla a impermanência, a nossa visão
diante das circunstâncias, ela se abre. E essa visão que se abre, ela começa a aconchegar com mais regularidade e mais facilidade o olhar de compaixão. E quando tu lembra da vida humana preciosa, da impermanência, o que é que tu vai dizer? Estou aqui para oferecer, estou aqui para servir. Aí precisa depois olhar os outros dois, tá? Que é, ainda que a pessoa esteja disponível para isso, ela tem certos karmas e o karma produz sofrimento. Então, talvez ela, por conta própria, ela tenha a boa vontade, mas daqui a pouco é como se ela mesma entrasse em contradição com ela mesma. Então, isso que ela está chamando de ela mesma precisa ser clarificado, precisa ser visto com mais profundidade, tá? Então, só para olhar novamente, a gente está falando sobre o tópico da impermanência. Aqui a gente vai ser um pouco genérico, e a ideia é que a gente pegue esse tema e comece a contemplar esse tema nas nossas vidas, nas nossas situações. Então, eu já comecei chegando pesado, né? Chegando no carrinho, como diria o jogador. Porque é o quê? Eu cheguei falando da pandemia. A pandemia não está fácil para ninguém. Não tem uma pessoa que eu cheguei para conversar e disse, não, a pandemia está tranquilo, tá tudo bem. Não, não está. As relações estão muito aquecidas, né? Todo mundo a 100 graus o tempo todo e todo mundo muito nervoso e principalmente porque a gente não sabe como vai ser. A gente não sabe como vai ser. A gente está em novembro, já chegando no final do ano, a gente não sabe como é que vai ser, né? E isso pode ser algo a ser tomado como pessimista ou pode ser algo a ser tomado como algo positivo, né? O que é que podemos aprender com a impermanência? Essa é uma boa coisa. O que é que a gente poderia aprender com a, a impermanência? Pronto, agora ficou legal a tela, todo mundo bonitinho. O que é que a gente poderia aprender com a impermanência de modo que, quando a vacina chegar, alguma coisa seja levada para o dia a dia e o nosso olhar se mantenha aceso para a compaixão. Lembrando que todas as práticas do Buda Dharma, toda a prática do budismo, ela está diretamente ligada à compaixão. Tá? Então, às vezes, a gente pode estar falando de impermanência. Roberto, o que a impermanência tem a mostrar sobre a compaixão? Essa é uma boa pergunta. O que a impermanência poderia nos mostrar sobre o aprendizado da compaixão? Então, vamos entrar no assunto hoje, né? Deixa eu colocar aqui de novo. O livro está ganhando vida. E vamos lá. Página 76, tá? Estamos estudando o livro Portões da Prática Budista. Quem tem o livro, página 76. Quem não tem, só relaxa um pouco e vai escutando, vai ouvindo e vai interagindo na medida do que for tocando vocês, tá? Então vamos lá. Página 76, ele diz assim: as mudanças são contínuas. Então, dia após dia, uma estação sucede à outra. O dia vira noite, a noite vira dia. Os prédios não ficam velhos de repente. Na realidade, a cada segundo, desde o momento em que foram construídos, começam a se deteriorar. Ou seja, pessoal, se eu tiver com muito apego, eu olho essa afirmação e digo catastrófico. Catastrófico. Mas na verdade não é, né? Por exemplo, o que é que ele está tentando mostrar? Ele está dizendo assim, olha, as mudanças são contínuas. Por exemplo, hoje, durante o dia, vamos parar, olhar com cuidado assim. A gente pode ter variado nosso humor, nosso ânimo, várias vezes durante o dia. Tá ok para vocês isso aí? A gente pode ter acordado maravilhosamente bem e depois ter recebido uma ligação, ou ter recebido um e-mail, ou ter lembrado de um deadline que precisava entregar e não entregou, e aquilo vai mudando, né? Aí olha que interessante que no meio disso, quando alguma coisa desse tipo aparece, a gente não lembra da impermanência. Então isso é algo que a gente deveria
olhar, sabe? A gente deveria olhar com cuidado essa questão da impermanência, de modo que permita a gente a se abrir nas situações. Vocês entendem esse termo, se abrir? Porque quando aquilo começa a oscilar um pouco, a gente não sabe lidar muito bem com mudanças. Aquilo parece que é como se a gente estivesse levando como se fosse pessoal, né? Aquilo fosse pessoal. Por que é levado como se fosse pessoal? Porque a gente não está conseguindo ver além da própria visão que a gente está sustentando internamente sem se dar conta. Como é, Roberto? É. Então, quando a gente está falando da impermanência, a gente está falando de, posso dizer assim, que são fatores ou características da realidade, da natureza, como ela é, que passam batidos. Porque a nossa mente está o tempo todo. O foco da mente é como uma agulha. E a linha da mente são os pensamentos e as emoções. E é como se a gente tivesse com Parkinson. Tá o tempo todo de um lado um para o outro, entende? Só que tudo que a gente tem que fazer é simplesmente parar um pouco e observar para onde é que a agulha está indo. Mas a gente se mistura ali dentro, né? Aí a gente está começando a dizer o seguinte, ó, não precisa ser assim. Em primeiro lugar, pare e olhe. Veja, as mudanças são contínuas. Então, por exemplo, hoje a gente pode estar bem, daqui a pouco a gente pode estar com humor mais ou menos, e por aí vai, entende? Ou seja, primeiro ele está tentando mostrar como que a gente pode praticar a prática de contemplação da impermanência no nosso cotidiano. Depois ele segue. Dia após dia, uma estação sucede a outra. Ô, Roberto, Oi? eu posso falar? Claro. Eu posso falar. Só dar um exemplozinho assim, que há 36 anos atrás, que é a idade da minha filha, né? Sem ter noção ainda do budismo, não tinha contato, eu me preparei com a impermanência para o parto. Entendeu? Tá me ouvindo? Claro. Eu me preparei, porque eu me coloquei assim, vai passar, né? Assim, foi baseado na impermanência, que eu sabia que tudo que eu ia passar no parto ia passar. E eu queria parto normal, e foi normal, ainda bem, graças a Deus. Entendeu? Assim, sem ter noção, foi uma impermanência, que eu trabalhei em impermanência. E Aquilo vai passar. tu já tinha isso ou foi na hora do aperto que aquilo veio? Não, não, eu me preparei mesmo na gravidez. Eu sempre botei na minha cabeça, né? Fui trabalhando isso na minha cabeça, que ia passar. E isso aí eu carreguei para minha vida. Tudo passa, né? É a impermanência mesmo, né? A própria impermanência. Olha isso, só para ilustrar um pouquinho. Obrigado. Obrigado. Então, ele vai seguir, por exemplo, uma estação sucede a outra. Então, aqui no Nordeste é fácil, né? Ou tá calor ou tá chovendo. É muito simples, não tem. Aí a pessoa, ela entende assim. É um calor chuvoso, né? Aí ela entende, por exemplo, o dia vira noite e a noite vira dia. Aí a pessoa pode dizer, poxa, mas que coisa tão óbvia. Agora que a gente está calminho e está super concentrado e focado, agora que a gente está presente, isso é óbvio. Mas durante o dia a dia, por exemplo, eu até tenho falado isso para as pessoas que eu acompanho, assim, gente, às vezes nossa maior furada é que a gente esquece de olhar um pouco para o céu. Não como uma coisa mística ou como uma coisa religiosa, não. É que assim, ó, tu olha para o céu, aí tu entende que aquela visão que tu tem é uma coisa particular, entende? A gente não está negando isso. Mas é assim, tu começa a perceber que essa vozinha interna que está falando para lá ou para cá, ela é uma coisa que está ali, mas daqui a pouco ela também oscila, entende? Então, a nossa maior furada é que às vezes a gente esquece de olhar um pouco para o céu. Então a gente tem a nossa visão, né? Nossas discussões, etc. Esquece de olhar um pouco para o céu, né?
O que seria esse céu? É que o céu, dentro da tradição budista, ele vai representar a mente como ela é. E os pensamentos, emoções, etc., eles vão ser exemplificados como sendo o fluxo incessante de nuvens, as estações, etc. Mas a natureza da mente segue, entende? Segue ali. Ou seja, a pessoa parar um pouco e olhar e respirar onde ela está, no mínimo, né? Porque a respiração está intimamente ligada com o nosso estado emocional. Vocês façam um teste. Experimentem sentar, meditar, e durante o dia vocês vão olhando como é que está a respiração de vocês, tá? Não precisa comprar. Eu esqueci qual é o nomezinho da máquina que tem no hospital para medir a saturação do. Não precisa comprar essa maquininha, tá? É só uma coisa sensorial mesmo, assim. Basta sentir, ir olhando e vai olhando aquilo. Ou seja, depois ele entra numa Roberto, coisa. Oi? Quem oi, fala? desculpa te interromper. Amanda. Amanda. Oi, tudo bom? Tudo? É que tu falando sobre isso, eu achei bem interessante, porque hoje eu tive um dia bem agitado. E aí eu senti a necessidade de dar essa parada para ficar quieta, ficar em silêncio, respirar um pouquinho, para ver se eu voltava a me equilibrar, porque eu estava tão elétrica que eu estava falando rápido, e eu não estava conseguindo nem pausar para respirar direito. E o interessante é que quando você faz essas coisas, as pessoas ao seu redor acham você um bicho muito esquisito, sabe? Como se eu fosse um extraterrestre, assim, na É. minha sala, só porque eu parei. Pois é, porque eu parei um momento. E aí eu estava nessa loucura, e quando eu parei, eu fiquei, eu acho que uns 10 minutos calada, e a pessoa que estava trabalhando do meu lado fez assim, vixe, ela não tá boa hoje, tá calada, tá quieta. Mas, na verdade, eu estava só dando um tempinho, Uhum. porque tem isso, né? Além de ter a preocupação da gente ficar bem, você ainda tem que lidar com uma sociedade, um sistema que ele quer que você esteja o tempo todo acordado, elétrico, ativo. Se você ficar parada um tempinho, quieta, você vai ser a esquisita do rolê, né? Que tá ali, É. né? Tá chata, que tá mal, mas na verdade não era nada disso. É perfeito, perfeito. Por isso que tu já ouviu falar das três joias? Buda, Dharma e Sangha? Porque, então já, né? Massa. Porque aí a pessoa ela vai vendo, tipo assim, bom, mas será que tem uma coisa mesmo que está estranha ou é o olhar que mudou? Aí ela vai vendo que é o olhar que mudou. Aí ela vai começando a procurar pessoas que vejam de forma parecida dela, né? Por exemplo, uma coisa bacana a ser feita é a gente separar 5 minutinhos para praticar no banheiro, se a gente estiver no trabalho. É sério. Para 5 minutinhos ali e faz a prática. Depois segue, entende? Aí a pessoa a cada 1 hora, aí vai dizer, aí tu vai ganhar um apelido de telecena, entende? De hora em hora O tá indo. problema vai ser a fila, né? O povo querer usar o banheiro. Ai, Vai ai. ser difícil. Mas é interessante. Eu fico feliz, sabia, galera? Quando eu encontro vocês aqui, a gente tá um tempo sem se ver. Eu acho massa isso. Tipo, vamos embora, vamos ralar joelho, vamos se lascar, vamos embora, vamos ver. Aí a gente se encontra de novo e vocês estão dando exemplos de vocês praticando no dia a dia, né? Essa é a alegria, entende? E os desafios, aí a gente está junto, estamos junto. Que é isso mesmo. Tá tudo bem? Tá. Não, porque você tá aí um pouco parado, quieto, calado. É, é isso, né? Aí, bom, é isso. Aí a gente vai ver a importância desses encontros, por exemplo. A pessoa, ela não sente que tá sozinha, né? É importante também a gente compartilhar, né, o ensinamento, né? É. Tô meditando um pouquinho para acalmar a mente, isso é muito bom, né? E começar a passar também para as outras pessoas. Se elas É quiserem, importante. né? É, é importante. Com certeza. Geralmente as pessoas que vão querer, elas vão
Primeiro é assim, vocês vão sofrer bullying natural, e depois o que vai acontecer é que as pessoas vão ver que tem alguma coisa em vocês que mudou para melhor. Aí as pessoas vão começar a dizer, ó, é como se fosse assim, nossa, que legal, você está com um corpo mais esbelto, você está fazendo o quê? Aí a pessoa vai dizer, não, mudei a alimentação, estou fazendo exercício, mais ou menos isso, entende? Então, Quer dizer, eu também quero, né? isso. Ela vai dizer, o que é que tu está fazendo? Aí a pessoa, vamos para o SEB. Aí a pessoa aluga uma van, leva todo mundo e vai para o SEB. Então ele volta aqui. Os prédios não ficam velhos de repente. Na realidade, a cada segundo, desde o momento em que foram construídos, eles começam a se deteriorar. Então a gente poderia ler isso com calma, né? Porque ele não está falando nada que seja anormal. Ele está justamente trazendo, ó, olha com cuidado. Aí tu vai olhando as estruturas, né? Olha para os lugares, assim. Então, aquilo está mudando o tempo todo. Então, quando a gente sai de casa para fazer alguma coisa urgente, né? Pandemia, e depois volta, a nossa casa já não é mais a mesma. Mas a gente não tem isso claro na nossa mente. Pelo menos a galera da geral não tem. A gente tem a sensação de que essa é a nossa casa, que está tudo andando certo, etc e tal, até que daqui a pouco começa os sinais de deteriorização começam a aparecer. Ou seja, a gente começa a olhar que a mudança e a impermanência está aí, o tempo todo, né? Até aqui tá ok, né, galera? Posso seguir, né? Nada de... Tranquilo. Então ele diz, nosso meio ambiente, corpo físico, nossa fala, nossos pensamentos se modificam. Se modificam de uma maneira tão veloz quanto uma agulha espeta uma pétala de rosa. Se você espetar uma pilha de pétalas de rosa com uma agulha, isso pode lhe parecer um único movimento. Na realidade, porém, ele se compõe de muitas etapas distintas. Então ele está dizendo o quê? Que tem várias... Vou um papel aqui. Várias pétalas, né? Que é como se fosse uma folhinha dessa aqui. Então, várias folhinhas, uma em cima da outra. E parece que se eu pegar uma agulha e enfiar, parece que é um movimento só, né? Então a gente imagina que isso aqui é uma agulha e tac, enfiou. Aí parece que é um movimento só que a pessoa está fazendo. Mas não é. Ele está dizendo que quando tu enfia de vez, tu está furando a primeira folha, a segunda folha, a terceira folha, por aí vai. Beleza? Aí vamos ver onde é que ele está querendo chegar com isso. Ele diz assim, você penetra cada pétala separadamente, atravessando sua superfície externa. A parte do meio saindo até o outro lado. Atravesse o espaço entre uma pétala e a próxima. O lado de cima desta e assim por diante. O espaço de tempo que leva para a agulha atravessar cada uma dessas etapas sucessivas pode ser usado como uma unidade de medida para descrever a velocidade da mudança dos fenômenos no nosso mundo. Então, aula de física. Não, galera, tô brincando. Física vai para os infernos, né? Todo mundo. É o que acontece. O que ele está tentando mostrar aqui é assim, uma coisa simples que seria, a gente não tem pétalas de rosas, não deu para pegar, mas seriam umas folhas. Uma coisa simples que seria pegar uma agulha aqui e ultrapassar esse bloco aqui de notas. Na verdade, o que você está fazendo é ultrapassar um, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Só que se a gente está com a nossa mente dispersa, que é a mente usual do Sansara, a pessoa não tem a precisão de que é isso que está acontecendo. Ela só diz assim, tá, furou. E daí? E o que a gente está vendo aqui é assim, é passo a passo que aquilo está acontecendo, tá? Bem na nossa frente. Mas se eu não estou com uma mente consciente e atenta, eu não tenho como cuidar disso, não. Eu não tenho nem como descrever o que é que está acontecendo na minha mente. Eu simplesmente sigo. E acho que isso é assim mesmo, entende? Então ele está tentando dizer assim,
que essa mesma velocidade de uma resposta pronta, de dizer, olha, a agulha furou o bloco e ponto, essa mesma reatividade é a forma como grande parte das pessoas estão se movendo. E isso traz problemas para elas, né? Porque é como se fosse assim, eu não consigo ver a visão mais ampla, eu só vejo a visão da resposta pronta. Então eu não estou aberto a mudanças, né? Isso é uma boa coisa. Então ele diz, pense nos seres que habitam esse universo. Aí a pessoa pode parar um pouco, né? Seres que habitam esse universo, que coisa mais abstrata, né? Não é verdade? Ele vai seguir. Quantas pessoas nascidas 100 anos atrás ainda continuam vivas? Então, por exemplo, Titanic. Quem vocês acham que do Titanic ainda está vivo, assim? Muitas pessoas estiveram no Titanic, né, gente? Mas quem vocês acham que ainda está vivo? O próprio Titanic, né? Ninguém no Titanic colocou assim, cuidado com a impermanência. Ela pode acontecer no meio do caminho. Aí a impermanência aconteceu, né? É isso, entende? Não, não é que a gente vai deixar de aproveitar as experiências, não é isso. Mas uma vez que tu tá ciente da impermanência, tu não é pego de surpresa. Porque tu sabe que tem alguma coisa que acontece depois. Porém, se a gente não está contemplando isso, é como se a gente começasse a ficar dentro de uma camisa de força, quando a bolha começa a surgir e a gente fica fixado ali dentro. Deu para sacar? É mais ou menos isso que acontece com a gente, né? A camisa de força começa a apertar e tu não sabe onde é que isso está vindo. E a pessoa, quanto mais tenta mexer, mais aquilo embrulha ela. Então ele diz, e aí galera, quem é bom em história aí? Diz uma pessoa que estava viva há 100 anos atrás e ainda... digam uma pessoa da história que viveu há 100 anos atrás e aí, ela continua viva ou não? Quem quer dar um palpite aí? Só se for aquele Orlando Drummond que fazia o seu peru da escolinha, fez 101 anos. Eu acho que a Rainha Elizabeth chega. Não Rainha sei Elizabeth. se ela não tem, mas acho que ela chega. São casos específicos, né? Mas uma grande massa não consegue chegar a esses 100 anos. Aí estão vendo que, tipo assim, não é o texto que é pesado. É assim, olha, isso é verdade, entende? A gente não tem uma coisa assim, não. Seria bacana que a gente nascesse e já tivesse aqui, ó, validade, válido até, mas não tem, né? Porque a pessoa iria dizer, não, já que eu vou morrer até tal. Eu estava pensando sobre isso, essa questão, né? Essa parte da impermanência é algo que tem me ajudado bastante, né? Principalmente nessa pandemia. E é algo que todos os dias eu tenho um exemplo que me faz refletir sobre esse pensamento. E acho que essa semana, apesar de, assim, não é um programa que eu tenho o costume de assistir, mas a questão lá do cara que fazia o Louro José. 47 anos, pô, o cara teve um AVC, assim, né? Aí você faz... tipo, você pode estar bem, daqui a pouco um piripaque, um aneurisma e acabou-se. Né? Eu fiquei pensando bastante sobre isso, assim, cara novo, né, relativamente novo, e foi-se embora. Moraes Moreira também, né, durante a pandemia. É isso, né? A Meu pessoa... exemplo de impermanência foi você, semana atrasada e semana passada. Ah, Aí eu disse, quando você disse, eu vou precisar sair, aí automaticamente eu falei impermanência. A que... semana passada eu esperando chegar o link, aí não vai ter hoje, eu impermanência. Olha aí, isso é que são alunos compassivos, entende? Entendem perfeitamente o que está acontecendo e conseguem entender ambos os lados, né? Esse é o ponto. Quantos de nós que estamos agora sobre a Terra estaremos daqui a 100 anos?
Tu não tem garantia, não. As personagens e os personagens da história, que tenham sido ricos ou ricas, famosas ou famosos, ou bem-sucedidos, ou por mais vastos que tenham sido os territórios sob seu domínio, agora são apenas lendas. Por exemplo, eu vi um documentário do Ayrton Senna. Eu assisti o Ayrton Senna quando era moleque, né? Aí tem também a coisa do Guinness Book. Tem gente que nem é mais vivo, pô. E tá lá, recorde de alguma coisa tal. Aí, ok. Mas aí a pessoa virou uma lenda e aí, entende? Nos ensinamentos budistas, conta-se muito a história de um rei tão poderoso que controlava não só o mundo conhecido, como também o reino de Indra. No entanto, apenas a sua lenda permanece. Então é isso, né? Uma pessoa pode pegar um pouco livros de história e começar a ver. Aquilo vem, acontece e depois segue. Vem, acontece e depois segue. Ou seja, não é algo budista propriamente. É algo que pertence à realidade. Tá? Os mestres extraordinários... Roberto, Por favor. um outro exemplo assim que também me faz pensar na questão da impermanência nenhum império, né, dura para sempre. É o caso dos Estados Unidos, né, por exemplo, que está aí morrendo de medo de perder o posto para a China, né, e eu acho que isso vai acontecer logo, logo. E outro também é questão de time de futebol, né? Você tem, por exemplo, Barcelona, era o time. Olha o que está acontecendo agora com o Barcelona, Estou por fora, é o que está né? acontecendo? E outro não está rendendo como rendia. É meu esposo que acompanha mais aqui futebol, e de vez em quando eu vejo, está lá, o time do Barcelona lá meio capenga, não está com aquela coisa que era sempre, do tic-tac, que eles tinham aquela coisa do tic-tac, já pegaram o tic-tac, já sabem. Entre outros times, né? O Brasil era a seleção, né? E hoje em dia está do jeito que está até dando uma melhorada, mas assim, ninguém vai ficar no topo para sempre e o império vai durar para sempre, né? É uma coisa que quando eu vejo, assim, eu também, eu digo, meu irmão, é impermanência, velho, é a mais pura verdade, assim. Maravilha esse teu exemplo. A Tenzin Palmo, ela vai dizer justamente isso. Ó, não é que não é para desfrutar do que está acontecendo. Então, sei lá, quer ir para um jogo do Barcelona, vou dar um exemplo, vai. Mas tu tá entendendo que, por exemplo, se o Barcelona ganhar ou perder, teu ânimo, tua vida não está dependendo daquilo, mas tu desfruta daquilo, tá? É importante ressaltar isso. A gente desfruta daquilo, mas a fixação ela começa a diminuir porque tu começa a perceber algo mais amplo, começa a iluminar aquilo, começa a jogar luz. É isso, tá? Então bacana, galera, bacana, porque tá fluindo, tá fluindo. Então ele diz: os mestres extraordinários do passado, os 8 grandes reis do Dharma, os 25 discípulos principais de Guru Rinpoche e até mesmo o Buda Shakyamuni, que foi a própria manifestação de compaixão, não estão mais aqui. Então é isso, né? Então a gente olha com cuidado, aí tipo, opa, o que é que está acontecendo que nem o Buda também escapou da impermanência, né? O que é que houve assim? Nem o Buda escapou da impermanência. Então, isso não significa que suas bênçãos morreram com seus corpos, pois as qualidades positivas da mente iluminada permeiam os 3 tempos, passado, presente e futuro. Ele está dizendo assim que, embora a gente contemple que o próprio Buda histórico, que é o Buda Shakyamuni, que é o fundador da escola, ele veio e ele se foi, as qualidades de sabedoria não pertencem a uma pessoa. São qualidades de sabedoria, tá? É isso que ele está tentando mostrar. Entretanto, nossa perspectiva pessoal
eles desapareceram, da mesma forma que quando o mundo gira, parece-nos que o sol se põe. Não é, gente? O sol se põe, né, gente? Quem tá ligado na pegadinha? É mesmo, o sol se põe. É o sol que se põe ou a terra que gira? A Já terra ia que gira. dizer, a Eu terra, vi a o Lama gente falando passa sobre por isso. ele. Oi, Rita. Oi, Lucas. Por favor, falem de novo. Eu falei assim, na hora que você falou, eu digo, não, a gente passa pelo sol, né? A gente vai dizer, oi, né? É isso, entende? Aí eu ia falar só que o Lama fala exatamente isso que tu falou. Eu encontro uma entrevista que eu vi, se a gente não perceber bem, parece que é o Sol, né? Mas claro que é aula de física básica, né? Mas é a Terra que gira. Depende, se ela for plana, ele se põe, viu? A Vana não dá o braço a torcer, viu, gente? Já tô vendo aqui como é que é a dinâmica de grupo aqui. Ela não vai dar o braço a torcer. Então, vemos também a ação da impermanência em nossos relacionamentos. Ah, essa agora é dureza, mas a gente precisa falar sobre isso. Então, por exemplo, nossos familiares, nossos amigos, pessoas da nossa cidade natal. Então, isso aqui, galera, é uma contemplação para a gente fazer durante um tempo. Por exemplo, nossos familiares. A gente pode parar, assim. Essa semana foi semana de finados, né? Então, a pessoa para um pouco, entende? Bom, e aí? Será que a impermanência é verdade ou não? Depois, amigos. Por exemplo, eu estava olhando, eu não tenho mais contato com os amigos que eu tinha na faculdade. Perdi contato. Hoje o meu ciclo de amigos é totalmente diferente do ciclo de amigos que eu tinha. Os amigos da infância, tem um Instagram lá, mas conversar mesmo em si, aquilo mudou, né? Pessoas da nossa cidade natal. Então, cidade natal fica talvez um pouco abstrato, né? Mas o bairro onde a gente cresceu, ou o bairro onde a gente passou mais tempo, né? Aí a gente começa a olhar para isso, entende? Para mim, cidade natal serve porque eu não nasci aqui, eu sou do interior. E eu já encontrei pessoas falando comigo e eu olhava para ela e disse, eu não sei quem é, meu Deus, me ajude. E ela falando comigo numa boa assim, e eu sem saber quem era. Então, depois, aí, você não está me conhecendo, não? Aí eu fui sincera, não. Fulana de filha de. Aí eu lembrei, mas foi uma coisa assim bem chocante. A pessoa lembrou de mim falando comigo e eu não lembrava dela. E como é que tu fez tu mandou a real assim e foi? Pô, eu falei, não tô lembrando. Aí ela falou, não, eu sou filha de fulana. Aí sempre interior é assim, o pai, o avô, quando fala, aí eu, ai, lembrei, você morava na. Ah, lembrei. Aí ficou tudo certo. Mas foi assim, depois eu pensando, nossa, as pessoas mudam tanto, né? Ela lembrava de mim, mas muita gente que eu vi pequeno também, assim, eu saí de lá e eu vi crianças, aí encontrei com elas casadas e com filhos já agora. É muito estranho isso, quando você vê uma pessoa criança e tempos depois já vê adulto, é uma coisa, é um baque, um choque de tempo assim na sua cara. Maravilha, né? Eu ia citar bem rapidinho um exemplo de Monja Coen, que ela fala sobre isso, né? Que as pessoas mudam. Ela disse que uma vez ela era bem jovem, não era monge, digamos assim, era uma pessoa normal, entre aspas. Ela estava jogando vôlei e aí ela disse que no time adversário tinha uma menina muito bonita e que jogava muito bem. E aí a menina, tipo, tava ganhando e tal, o time dela. E a Monja Coen ficou com muita raiva e quando veio a bola pra ela, ela deu uma cortada assim na menina, foi bem na cara da menina. E aí a menina parou o jogo, atravessou o campo, né, de vôlei e falou assim: por que você fez isso? Em 20 anos você não vai lembrar nem do meu nome, nem do meu rosto. E aí a Monja Coen disse que ficou refletindo muito tempo, assim, sobre isso. Eu lembro disso. Foi numa palestra. Eu tenho essa palestra, eu salvei.
Moral da história, todo mundo vai jogar vôlei para poder aprender sobre a impermanência, entende? Vôlei é um esporte elevado. Ninguém fala disso falando de futebol, só a Havana que falou assim. Que bacana, entende? A jogadora de vôlei foi uma mestra direta, né? Daqui a 20 anos ninguém vai lembrar disso. Pá. Poxa. Quantas pessoas se mudaram para outros lugares, desaparecendo de nossa vida para sempre? Então é isso, né? Eu lembro assim, eu acho que na vida adulta menos, mas na adolescência meus amigos e eu me mudei mais assim. Então aquilo estava sempre se renovando, né? E aquilo, ó, é isso, né? Quando éramos crianças, não suportávamos ficar longe dos nossos pais. Às vezes, se nossa mãe saía do quarto por 2 ou 3 minutos, ficávamos em pânico. Agora, escrevemos para nossos pais, quem sabe uma vez por ano. O pai manda o WhatsApp, a pessoa, estou ocupado, bota o telefone assim do lado, né? A mãe manda o WhatsApp, estou ocupado. Aí quando é pai e a mãe, aí tem lá, digitando. Aí fica, a pessoa, tá, digitando, então. Digitando. Se for a minha, são 5 minutos de áudio. Ó. Falar, Aí a pessoa já tá assim, entende? Não enche, entende? E a mamãe tá lá, minha filha, veja, olha o que está acontecendo, tal, tal, tal. Pode ser que morem um do lado do outro. Talvez nem saibamos se eles estão vivos. Como as coisas mudaram. Eu tenho um amigo que a primeira coisa que ele fala quando ele liga para alguém é: oi, meu querido. Aí fala, né? Pá, etc. Aí ele diz: como é que você está de saúde? Porque o resto a gente tem como dar jeito. É bacana essa fala, né? Ele não pergunta como é que tá no trabalho, como é que tá com a namorada. Não, como é que você tá de saúde? Porque o resto a gente tem como dar um jeitinho. Então, isso é uma coisa interessante, né, galera? A gente tá vendo que a contemplação da impermanência, ela não é uma coisa surreal, ela não é uma coisa abstrata, ela é uma coisa totalmente com o pé no chão. Ela é uma coisa que a gente vai fazer agora. Ou seja, devido à impermanência é que a gente pode se encontrar. E justamente também pela impermanência é que outros encontros podem acontecer. Aí é como se fosse sempre assim, ó. A melhor motivação é, como a gente não sabe se vai se encontrar de novo, que a gente sempre se a gente sempre tenta oferecer o nosso melhor, sempre. E se alguma coisa saiu fora do script, que aquilo a gente possa pegar aquilo e trabalhar em cima daquela situação. Então eu estou falando esse papo bonitinho para dizer que a gente está, como é que eu posso dizer,